Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Ceará Meu Negócio. Hoje eu tô com uma pessoa aqui, cara, especial. A nossa amiga Patrícia trouxe a ideia pra gente. Eu abracei de todas as maneiras. É algo que eu me relaciono muito, que eu vejo que é muito importante. Daqui a pouco eu falo para vocês quem é que está aqui conosco. Mas antes eu queria apresentar para vocês, se você pensa ali em planejar seu futuro, se você quer conquistar ali o concurso público, a gente tem conosco ali com o apoio a Tribo Concursos. Lá você vai aprender todas as estratégias, todo o planejamento para que você possa fazer essa construção, né, da sua carreira, tá? Dá uma olhada dele, vai tá aqui embaixo a descrição. E também para você que é empresário, para você que tem uma conta de energia um pouco mais elevado, nós temos conosco a 55 Energy. Eu acredito que é uma das principais empresas hoje no Brasil, nessa parte, né, de energia solar, e eles têm planos para todos os negócios ali, todas as situações. Também vai estar lá o link dos apoiadores, tá? E antes de eu chegar para o nosso convidado, cara, dá uma olhada aí nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, a gente está lá no LinkedIn. Curte, compartilha, chama os amigos aí para você que quer colocar um negócio, então quer melhorar o processo do seu negócio, que eu vou estar compartilhando todas as experiências desses empreendedores, tá? E o melhor de tudo, gratuito para vocês, tá? Eu acredito que vai fazer sentido agora ou futuramente na sua carreira, beleza? Cara, eu tô aqui hoje com a Gi, da escola Colégio Aventurando, né? Obrigada. Cara, fala um pouquinho para mim, de tu falar do teu projeto, quem é a Gi hoje? A Gi hoje é mãe, é esposa, é filha de um Deus vivo, é empreendedora, é uma mulher que tem uma visão muito clara daquilo que Deus compartilhou comigo e eu persigo essa visão. Cara, legal, a gente nos bastidores estava conversando, assim, que a gente tem algumas ideias parecidas. E desde quando tu começou a empreender, cara? Faz quanto tempo? Sem entregar a idade. Sem entregar a idade, eu sou nova, hein, posso entregar. Ah, verdade. Fazem mais ou menos 10 anos. 10 anos 10 que eu anos. comecei nessa carreira de empreender. Que deu na vontade. Thiago, vou empreender. Tiago, sendo bem sincera, foi a palavra. Eu Legal. sempre tive um perfil de uma Certo. mulher de ousadia, de acreditar no que Deus fala comigo, isso faz toda a diferença. Na Mas, hora da crise, não tem dinheiro, na hora da crise, não tem. Tem uma palavra que você vai ali confiar, vai se jogar e vai se lançar. Então eu certo. sempre ouvi de Deus sobre o meu destino. E eu entendia que eu estaria nesse local de conquistar para o reino. Legal, legal. Tu começou empreendendo com o quê? Assim que eu me formei, eu comecei em um atendimento ali mais autônomo, então eu já fui para casa de famílias, eu sou formada em terapia ocupacional, hoje Sim. não exerço mais, mas fez parte da minha carreira por muitos anos. Então, logo eu vi que olha, tá dando certo, isso aqui é muito bom. Para além de atendimento clínico, eu sempre ouvi muito sobre a família, eu sempre estive no meio ali, né? Criança com algum tipo de laudo, mas sempre observando a família e a escola. Então eu estive perto de escolas. E Tá. aí quando eu entendi que eu deveria crescer, foi o meu primeiro empreendimento. Eu tive uma sala, então eu comecei a atrair o meu público, que era a domicílio, e eu trouxe Certo. esse público para dentro de um consultório clínico. Tá. Quando tu fala de começar realmente a trabalhar, né? Quais foram os primeiros desafios ali pra ti? Porque empreender você, tá bem dizer, não tá sozinho porque você tem pessoas apoiando, mas na tua cabeça, cara, começa a fazer sentido que se não for por você não é ninguém, né. Como é que isso começou a pressionar, assim: "Cara, eu tenho que trabalhar mais, tenho que adquirir esse conhecimento, ou então vou lançar essa ideia aqui para o mercado"? Boa pergunta, Thiago. Literalmente você se pega ali, se eu ficar o bicho pega, se eu correr o bicho, né, É, literalmente isso. exatamente. Mas eu entendi, Thiago, quando eu comecei a ver, a resposta do público. Certo. Eu acho que isso foi o meu, assim: "Espera lá". Dá um exemplo. Eu comecei a ter muito rápido muitos clientes. Eles começaram a me indicar, me indicar, me indicar, me indicar, me indicar e muito rápido a minha agenda lotou. Então eu passei a escolher o tipo de cliente que eu queria atender. Entendi, entendi. Então naquele momento eu entendi: "Opa, tenho", e eu não sabia, tá. Eu não Tá. sabia. Até então não era um modelo de negócio, era só agir como Não, profissional, era agir como profissional. tá. Eh, Tu percebeu que é a hora de montar a tua primeira empresa quando tu não conseguia mais atender, ou foi com a vontade de ajudar mais pessoas? Foi com vontade de expandir e alcançar mais pessoas. Porque, imagina, atender Tá, em casa eu atendo em Fortaleza, no Maracanaú e no Eusébio. Então esse cliente tinha que pagar mais caro pelo meu deslocamento.
pela logística. pela logística. E eu literalmente fiz muito isso, Maracanaú, Eusébio, eu atendi tudo. Eita, Literalmente, pegava meu carrinho Ford de dia. Ka e ia me embora. Homem, chegava de noite em casa. Às vezes sim. Então, assim, eu olhei para aquilo e falei: "E se eu tivesse um espaço onde eu pudesse reunir a minha clientela?". Foi Certo. ali. Legal. Primeira escolha, já teve pessoas interessadas ou foi com o coração na mão? "Rapaz, será se vai ter gente?" Não, primeiro foi literalmente me jogando no escuro, me Como é que jogando no como é que você escuro. escolheu o nome? O meu nome? Não, o O nome Colégio do colégio. Aventurando. Isso. O Colégio Aventurando surgiu assim, eu já estava nessa sala atendendo, e eu comecei Certo. a pensar em expandir. Falei: "Olha, não tem como ficar como Gi Consultório", porque era Gi Gomes Consultório. Não tinha uma marca, não tinha brand, não tinha nada. Tinha branding, Era né. Gi Gomes, né. E aí eu chamei uma grande amiga minha, e eu falei assim: "Me ajuda, porque eu preciso montar um local". E ela falou: "O que que tu pensa desse local?". E ela nem é profissional da área. Acho que ali foi um toque do Espírito Santo na vida dela, embora seja muito boa, mas ela não é da marca. E aí ela falou aí eu comecei a falar pra ela, falei: Olha, Gabi, eu penso em um local de avanço, um local de crescimento, um local que eu possa contribuir com essas crianças, não quero uma coisinha, sabe, assim, amarradinha, bonitinha, Certo. quero um local de muita aventura". Aí ela: Aventurando. "Espaço Aventurando", porque na época era Espaço Certo. Aventurando, literalmente um espaço aventurando. Tá. Quais foram os primeiros desafios quando tu lançou? Com certeza fazer tudo e mais um pouco e estando sozinha. Como assim? Eu tinha que limpar, eu chegava cedo, eu ia varrer, passar pano, ligar ar-condicionado, eu tinha que marcar, eu tinha que atender o cliente, eu tinha Caramba, que ser financeiro, nota fiscal, e ali eu estava sozinha, não tinha ninguém ainda do meu lado. como é que tu conseguia? Muita coisa, não? É muita coisa, mas devagar, foi indo, com a graça de Deus, ia dando certo, Legal. até que eu precisei chamar a primeira sempre estive ao meu lado o meu esposo, mas o meu esposo ele sempre focou muito em me mostrar para o público. Isso sempre foi o papel dele, pegar o que eu sei fazer, o que eu sei trabalhar, e ele ia lá e mostrava quem era Gi. Certo. Até hoje ele faz isso comigo. Até Me hoje. lança, me Cadê ele? Eu lança. queria ver. Não sei. Vou chamar da próxima. Mas quanto tempo do Espaço Aventura do Colégio Aventurano? Tá. Durou quanto tempo? Posso falar? Pode Pode falar. falar. Quanto tempo do espaço para o colégio? Acredito que mais ou menos 2 anos. 2 anos, 2 anos e meio. Foi rápido, não foi devagar não. Por que que tu mudou o nome mesmo? Porque quando eu fui me tornar colégio, eu tinha que tirar da cabeça do público o espaço, porque nós nos consolidamos como Espaço Aventurando, que era um espaço onde os pais deixavam os filhos no contraturno escolar, ou seja, ele estava de manhã na escola e no contraturno ele ia fazer reforço, karatê, judô, e aí a gente também tinha atendimento clínico, TO, psicólogo e fono, e aí eu Tá, pensei, me tornei escola, me tornei colégio, agora como que eu vou tirar da cabeça do público que eu virei escola? Preciso mudar o nome. entendi. Tem que ficar claro, não pode haver dúvida. Antes de eu perguntar ali, que eu tô com curiosidade, tá? Eu sou muito curioso, assim, do serviço que tu entrega lá. Mas, quando eu te pergunto de desafios, é porque eu lembro que no início da minha jornada, dava um frio na barriga pra saber se eu estava entregando algo legal, assim. E pra mim, quando você trabalha com pessoas, é muito difícil você perceber esse desenvolvimento, porque lá no dia a dia ele passa um período contigo, né, mas os pais eles vão ajudar muito nisso, né. E aí quando tu me falou que estava indicando, 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 eu: "Espera aí, então teve os resultados ali". Como é que tu começou a perceber esses resultados virem? Era da família ou então da criança mesmo desenvolvendo? Como é que tu começou a perceber isso? Tiago, eu estava conversando com meu esposo ontem sobre isso, Tá, falando assim: legal. "Disse, "Amor, eu nunca empreendi sozinha, eu sempre tive meu amigo Espírito Santo". Então, assim, eu tenho técnica, eu estudei, sou pós-graduada, sempre fui alguém muito dedicada para aquilo que eu amo fazer, Certo, mas eu não posso anular que quando eu entrava no consultório, era eu e meu amigo Espírito Santo. legal. Então não tinha como negar. A família chegava e falava assim: "Gil, como assim? Como assim? Como foi tão rápido? Já vim de tantos terapeutas, de tantos médicos, já tomei tanto remédio, e como assim?". Então, assim, foi natural as famílias começarem a trazer, a escola começar a trazer, e apresentando essa melhoria no comportamento, no desenvolvimento Legal. e na família, no casamento. Tá legal. Hoje, quando a gente fala de desenvolvimento, tu acredita que é mais tarefa, mais algo mais personalizado para que isso desenvolva com mais praticidade, ou cada colégio, cada escola tem a sua? Cada escola tem a sua.
Tem escola para todo preço, para todo gosto. Aqui faz assim, ali faz assado, né, cada escola tem uma cultura. A Certo. cultura do aventurano é muito claro. Tá. Quem tá lá Fala sabe da muito cultura claro. da aventura. Quando nós fundamos o Colégio Aventurando, eu sempre falei: "Eu não vou fingir ser o que eu não sou". Nós trabalhamos com muita transparência e sinceridade, e o Certo. colégio tem uma marca muito clara. Nós temos urgência em formarmos crianças fortes. Nós temos urgência em transformar as famílias. Então é muito natural que a gente veja um comportamento que não é adequado para aquela faixa etária, para Sim. aquele momento, e a gente rapidamente chame a família e consiga direcionar, orientar e auxiliar. A nossa missão é essa, nós auxiliamos a família. Nós somos extensão, você é pai. Sim. Você sabe que uma criança passa no mínimo 4 horas do dia na sala com uma professora, com uma gestão, com cultura escolar. Isso. Então, se não tiver alinhado a tua visão, tá te atrapalhando. Tá atrapalhando. Com certeza. E como é, cara, trabalhar com criança? Eu amo, sou Tira o suspeita. amor de mãe, tira o amor de mãe. Mas eu amo, e sabe de uma coisa? Vai. Eu amo e eu sou uma tia extremamente firme. Eu amo com Tá. firmeza. Eu Como não assim? sou Você tem uma fúria? melosa. Ah, porque Em geralmente casa é você mãe coruja. não sou, eu amo Certo. minha filha, mas eu estabeleço muito claro os limites, sério, tô falando Certo. sério. Não, tá. Sério, de verdade, amor vai na mesma medida que a exigência, Certo. na mesma medida que o limite. Não pode, não pode, não dá, acabou, pode chorar. Cara, tu acredita, assim, tu tem próximo da minha idade, tu acredita que na nossa época era mais rígido do que hoje? Tiago, Ó, na nossa época, vamos lá, vou abrir logo o leque. A gente não tinha celular com internet 24 horas. não tinha, A gente levava carão pra entrar, porque estava brincando no meio da na rua essa rua. hora, E né. era ótimo, né? Tinha cor melhor, né. Cara, tem um negócio que eu vou falar que é eu vou tentar encontrar palavras que não sejam agressivas, mas tinha 2 coisas que minha mãe reclamava, era nariz escorrendo e Até sujeira hoje. do corpo. É Mas porque a até gente falava outro é. nome, né, menina, né, esse negócio aí, né, teu nariz ô. Sim, E exato. aí hoje, cara, não tem, cara. Eu vejo que tem uma resistência imensa das crianças brincarem com as E outras. serem crianças. Como é que é pra ti isso, na tua visão, assim? Que hoje a gente tem que se adequar ao nosso meio, né. Uhum. Só que eu quando lembro meu passado, aqui eu tenho uma na minha casa eu tenho uma área tem areia, às vezes eu solto a minha filha lá, e eu vejo que uma pessoa ou outra e passa que é mais jovem: "Cara, ela vai pegar isso, vai pegar aquilo", eu: "Cara, mas isso é que vai ajudar no desenvolvimento dela, né". Hoje, como é que as escolas conseguem alcançar isso? Voltando para o público, nós temos vários públicos, Certo. né. O público do Aventurando entende pela própria estrutura da escola. Nós nos mudamos há pouco tempo e nós estamos hoje no Tá. prédio que a gente sempre quis. Inclusive, olha que história legal, esse prédio que nós estamos hoje foi o primeiro prédio que eu visitei quando eu sonhei em vir à escola. Mas naquela época esse prédio era impossível financeiramente, de fazer expansão, de fazer Legal. investimento. Eu babei a escola, eu babei o local, árvore, piscina, um negócio bem legal. E aí eu falei: "Olha, não dá pra gente", e não dava mesmo. E aí Vinha passou. paquerando a tempo. Nossa, não, eu esqueci. Quando a gente foi expandir, a primeira opção foi o prédio ao lado de onde nós estávamos. Certo. Então fizemos ali um projeto arquitetônico, já tinha um projeto, reformamos a calçada, apresentamos para todos os pais que ali seria a expansão do Colégio Aventurano, pô, do lado. É uma era muito perfeito, Era o benefício ideal. ideal. Só que aí no meio da negociação, um baita frustração nossa, não foi para frente. Isso já era mais ou menos em dezembro. Era Deus, As né. aulas começa era Deus. As aulas começavam ali final de janeiro, e teve um dia que eu falei, eu estava no culto, e eu falei assim: "Deus, eu cansei. Eu fiz tudo que eu pude fazer. Eu pesquisei, eu negociei, eu fui atrás, sabe, todo mundo ali envolvido, sócio, esposa, amigos, Expectativa lá em cima. nossa, e a coisa não fluía, e eu relaxei. Eu falei: "Eu estou te entregando esse problema, porque ele não cabe mais a mim". E aí o meu esposo, numa segunda-feira, falou assim: "Amor, lembra daquele prédio que a gente foi visitar? Ele ainda está disponível, ele nunca foi alugado, Caramba. ele ficou fechado". E aí eu fui visitar assim, né, vamos lá. E o que é que aconteceu? E nós chegamos lá e o prédio estava exatamente
exatamente como ele estava há anos atrás. Ainda escrito G, assim, na porta. De colégio aventurando, pega a Será, chave, meu? Ela ainda tava lá, a poeira lá, será? entendendo? Tô. E aí eu falei: "Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando, é coisa que Deus faz". Por isso que ele sempre foi meu amigo, Espírito Santo. E aí nós conseguimos fechar contrato, fizemos uma obra e as famílias foram muito parceiras, porque nós continuamos com o prédio antigo, Certo. com a educação infantil e transicionamos o fundamental inteiro. Então Fundamental. ficamos em 2 prédios. Foi sofrido, 2 prédios, 2 operações. É perto uma da outra. E aí os pais tinham que fazer essa manobra de deixa infantil aqui, vai pra fundamental ali. Entendi. Tanto que eu agradeci muito, eu falei: "Gente, obrigada pela paciência de vocês, vocês foram muito parceiros", né. Mas por quê? Porque sempre ficou claro na cabeça dos pais qual era a ideia do Aventurando. E Deus foi muito bom, porque o prédio que nós estamos hoje é muito melhor do que nós estávamos. É Deus. Entendi. Voltando ainda para o nosso tempo, para mim, para tu entender minha linha de raciocínio. Eu tenho algumas dificuldades hoje, até também na escola da minha filha, de entender por que que a criança não brinca da maneira que eu brincava quando era mais novo. Isso é uma dúvida que eu pergunto pra ti, assim, isso entra dentro do plano de crescimento da criança ou tu acredita que isso é do nosso passado? Tem coisas que a gente não pode tentar reeducar da maneira que a gente foi educada? O que é que eu penso, Thiago? Tá. Se é bom, se foi bom e se funciona agora, por que não? Por exemplo, Certo. nós temos brincadeiras no Aventurando que nós sempre resgatamos. Ou até mesmo cultura de cantar o hino. Hoje você não vê que as escolas ensinam mais o hino nacional. No Aventurando nós temos a bandeira, temos o hino, e nós sempre validamos o que é bom do passado. O que é bom tem que continuar. Tem que continuar. E o que não é, a gente tem que recalcular a rota. Aquela tua Tá. pergunta de, né, poxa vida, será que os pais de antes eram mais duros, mais exigentes? Eu acho que tinha para tudo. Tinha um Certo. pai que não tinha conhecimento e ele fazia tudo de forma intuitiva e tudo pela cultura dele. Eu fui criada assim, meu pai foi criado assim, meu avô foi criado assim, eu vou criar assim, por que não? Né, tô vivo? Só que hoje, Thiago, nós temos informação. E é uma frase que eu sempre falo: maternar, ser pai, ser mãe, não pode ser intuitivo. Tiago, a tua filha tem 2 anos e 11 meses, certo? Isso. Quantas famílias passaram pela fase que tu tá? Quantas pessoas passaram exatamente pelo furacão, Sim. por ser uma criança impetuosa? Então por que que eu não posso aprender com quem tem o que falar? Então é estratégia. Eu uso hoje com a minha Certo. filha estratégia. E eu juro que funciona. Tem coisa que eu falo assim: "Ó, fulana, faz isso". "Não", "Faz, depois me conta". E acontece. Mas as famílias mostram resistência quando tu chega junto para mostrar mudanças ou para e para corrigir os pais em casa? Sim. Os Eu ia pais falar sobre isso. Os pais aventurando não, porque eu deixo claro quem é tia Gi e quem é o colégio aventurando. Nós somos assim. Eu recebo a todos, Thiago, todo tipo de família, aquela que acredita na minha metodologia e aquela que não acredita na minha metodologia, se é que tem, que eu acho que não tem. Eu recebo a todos, mas nós não nos moldamos. Nós pensamos assim sobre a rotina familiar, nós pensamos assim sobre a formação humana, nós Sobre a pensamos crença. assim é muito claro, nós pensamos assim e fazemos assim, Então, quando tu identifica que grande parte do problema da criança são os pais, com certeza. o que é que tu faz? Aconselha, senta, ó, Com certeza. os 2 para os joelho no meio agora. É quase que isso. Com muito carinho, com muito amor, porque, Thiago, nem o pai tá errando porque quer errar. Nem o Tá, pai. O entendi. pai, ele jura que tá fazendo certo, a Certo. mãe jura que tá fazendo certo e ela permanece naquele ato. Quando ela recebe ali o entendimento, ela pode até não conseguir fazer por não ter ferramentas, porque às vezes não é fácil. Tira a criança da cama, faz o desfraude, trata assim esse comportamento, retira a tela, reduz isso, matricula naquilo. Às vezes demanda o quê? Além de um esforço físico, mental, emocional, financeiro, estrutura familiar, às vezes a mãe aceita, o pai não entende. Então, assim, quando a gente identifica como escola que aquele comportamento precisa ser visto, os pais são chamados. Ah, Mas é com carinho, é com momento de amor, consciência, né. total. Eles Momento de aceitam que paciência. vou Aceitam, aceitam sim. eu gosto de ver a criança como criança, sabe. Eu não tem coisas que eu não aceito muito hoje, assim. Eu sinto falta, acho que é porque, as ruas eu em frente à minha casa e é um asfalto, né. Eu sinto falta de brincar na terra, Com certeza. etcétera. E aí eu vejo isso que os amiguinhos dela, cara, a maioria também tá no mundo da tecnologia, isso
atrapalha um pouco o desenvolvimento. Atrapalha muito, Thiago, não deveria. É uma ferramenta de adulto. É, verdade. Cara, como tu aconselha os pais, cara, pra diminuir esse pra mim é o nível de estresse da criança, assim, que, eu venho lendo muito sobre isso, eu vejo que a criança ela perde um tempo de aprendizado pra estar em dopamina ali, tá assistindo um negócio Exatamente. repetidas vezes, né. Isso é até legal, aconteceu comigo, com minha filha ela contava de 1 até 10, e aí eu dizia em inglês, e ela contava em inglês, ela conta de 1 até 10 em inglês e português, fala o alfabeto em inglês e em português. E aí um dia eu cheguei pra professora e: "Cara, isso não pode atrapalhar o desenvolvimento dela? Qual a tua opinião sobre isso?" Ela aprendeu uma outra língua? É, ela às vezes confunde, tá. Não atrapalha de jeito nenhum. Tá, Se ela fosse uma criança atípica, eu teria outra opinião, mas uma criança típica não atrapalha, é o melhor momento. Você pode colocar 4 línguas, bota legal. japonês, bota alemão. Não, japonês não. Alemão é difícil. A gente tentou, o Johnny passou 4 anos na Alemanha, a gente foi para o alemão, cara, a gente sofreu. É difícil. É o melhor inglês. Cara, e hoje quando tu fala de expansão, tá, e aí eu tô sendo um pouco mais estratégico como empresa, vocês fazem um mapeamento de viabilidade do local ou vocês vão para o local que vocês acreditam que dão certo? Tem um mapeamento. Hoje, com o nosso sócio, nós temos toda uma estrutura que antes não tinha. Certo. Antes era muito coração, era muito parar para hoje não. Hoje nós estamos nos consolidando e estamos olhando para a cidade, para o bairro, para tudo de forma estratégica. Vou expandir para onde, qual bairro faz sentido, aonde tem mais o meu público. Então, assim, nós olhamos o todo. Então todos hoje têm a visão de como negócio, né. Total, Legal, total. legal, parabéns, parabéns. Nessa parte de expansão, qual o principal desafio que tu vê hoje? Expansão, maior desafio. Eu vou falar a nível de operação, que é Certo, a beleza. cultura não se perder, as pessoas não se perderem, porque enquanto é pequeno é muito fácil controlar, enquanto é pequeno é muito fácil ter tudo na mão. A partir do momento que a gente começa a expandir o número de famílias, o número de profissionais, tem que ter muita atenção. Então, quanto à cultura, é um grande desafio, e aí vai com certeza chegar no processo, chegar nas pessoas, no treinamento, tá. Então, assim, hoje para mim o maior desafio em expansão, principalmente se for fora do Ceará. Tá. Vocês atrelam muito tudo à tecnologia? Tu fala em sala de aula. Não, vou controlar a empresa. Tecnologia, com Tecnologia, certeza, né. é. Mas dentro da sala de aula, o Certo. Colégio Aventurando, ela é uma escola que não tem televisão, então assim, não é aceitável que nós tenhamos, por exemplo, o dia do filminho, nós não Tá, também temos, concordo. nós não assim, televisão todo mundo tem em casa, se vai quiser sair a criança ficasse vendo filminho, ele ficaria em casa que era mais barato, concorda comigo? Concordo. Então a Pra gente escola vai também. pra escola seria mais barato, né. Sim. Vários problemas seriam evitados, desde o comportamento, a logística, tudo. Mas não é o que o Colégio Aventurando entende como valor para uma criança. Tá, Deixa eu perguntar uma coisa. pode contar. Gi, como é que vocês lidam com a questão dos colaboradores e contatar pessoas que tenham, se não tem a mesma visão, mas se esteja aberto a andar e caminhar na mesma visão, da mesma cultura de vocês? Porque são pessoas que vocês vão trazer para dentro da sala de aula para educar e cuidar das crianças, de onde vocês cuidam. Como é capaz de ter esses colaboradores? Sei, como é que isso está? É um grande desafio. É o maior desafio, inclusive para a expansão. Por quê? Pensa comigo, se o pai quisesse uma escola convencional, normal, padrão, eu não teria me levantado, Thiago. Quando eu Concordo. trabalhava como terapeuta ocupacional, eu tinha uma agenda mais flexível, eu tinha uma agenda muito mais tranquila, eu tinha um ritmo de trabalho diferente. Eu não me coloquei na educação por negócio ou por fazer porque não tá dando dinheiro. Não, eu me coloquei na educação porque eu entendi que aquilo era o sonho de Deus para minha vida e que eu iria influenciar nessa área da educação. Só que a educação, quando você olha, ela está muito corrompida. Está muito corrompida. Sim. Tiago, eu escolho material. Então eu vou para as grandes empresas do mercado a nível Brasil e eu vou escolher o material, infantil 2, 3, 4, fundamental, bilíngue, robótica, tudo. Nós achamos o material e não é só um no mercado, são vários Tá. corrompidos. É, eu ia te perguntar sobre isso já já, cara. Eh, eu tenho muito medo hoje da escola que eu escolho pra minha filha, que esses são valores que eu não tive quando eu era pequeno, tá, assim, eu tive sorte de estudar numa escola
mais, assim, tradicional, que a gente cantava o hino e tudo, certo? Mas tinha coisa que eu não tinha, como educação financeira, né, não tinha. A parte da educação religiosa, não era apenas educação religiosa, não era você conhecer enfim, a Deus e tal, etcétera. E quanto mais eu estudo, eu vejo que tem muito material tendencioso, Tem né. bastante. Como você se comporta com isso? A gente vai pro mercado e olha folha a folha. Literalmente folha a Uhum. folha. Folha a folha. É onde precisa achar um que funcione, que seja bom, É, porque não vai só não ter ideologia, mas você ser ponto. precisa ser bom. É difícil? Não é fácil, Cara, que sério. dificuldade grande, né, cara. Era algo pra ser prático, concorda comigo? Concordo. Porque, assim, antes pra mim, o papel do pai na filha é um, o papel da mãe é outro e o papel dos 2 juntos é outro. Quando eu falo de ensinamento, a escola é pra resolver isso, né. A escola tem que dar a direção e os pais trabalham e exercem isso em casa. Isso em todas as áreas, né, seja na área, sei lá, o filho quer trabalhar com robótica futuramente, então a escola ela vai dar um direcionamento, só que os pais têm que apoiar, Claro. né. Mas quando os pais fazem da maneira que eu faço, eu olho o material da minha filha, a gente olha como é que foi o dia a dia dela, ou eles não se preocupam com isso. E eu vejo também que tem escolas que não se preocupam com isso. E aí por isso que eu tô te perguntando sobre o material tendencioso, porque um dos principais motivos para gente escolher a escola foi de como eles ensinavam isso pra minha filha, cara. Você acredita? Tiago, e tá assim, tem volume de pais nessa mesma perspectiva. Eu Legal. eu tenho pai eu sou cristã assumida, tá. A escola não tem aula de religião. Eu tenho pais católicos, evangélicos, tá tudo certo. Nós não ensinamos uma religião, mas é uma educação limpa, tu me entende? Tem É uma sim. educação limpa. Teu filho é criança. Eu vou ensinar que ele quando ele cair, ele tem que se levantar. Ele vai ter amparo, ele vai ter carinho, mas ele tem que continuar e voltar para a brincadeira. Eu não posso ver uma criança que caiu, chorou, se acabou e ficar: "Tudo bem, a titia tá aqui". Não, olha para mim, tu consegue. Entende? Gerar essa força, gerar essa ousadia, é isso que a gente quer como escola. Eu quero olhar para o futuro e falar assim, ó: "Poxa vida, eu coloquei bons profissionais no mercado, eu coloquei gente de sangue bom, gente que vai olhar para desafio e vai dizer: 'Eu consigo, bora, não importa o tamanho, eu vou para cima'". É isso que tá faltando, então não tô preocupada, cara, deixa isso pra lá, vamos aqui fazer uma infância legal. Teve um problema dentro da escola, chamar o pai e falar assim: "Ó, eu te auxilio". Eu te auxilio. Eu não vou te acusar, eu não vou colocar o dedo na tua cara, mas por amor ao teu filho, eu preciso te falar. É isso, é isso. A gente deve chegar nisso. Eu acredito que tem que ser assim, sabe? Porque a confiança, ela tem que ser entre ambas as partes. Não adianta Total. eu confiar na escola da minha filha, se eles não podem confiar em mim pra me ajudar também nesse caso, né? Com certeza. É legal isso. E sobre o material, cara, eu fico feliz de ouvir isso, porque eu sempre me preocupei, cara, será se eles têm esse investimento eu tenho que medir às vezes algumas palavras para não falar aqui, mas eu não quero minha filha aprender qualquer coisa, entendeu? Eu quero que ela seja melhor do que eu, assim. Não tô falando disso, pode ser até financeiramente também, mas como pessoa, Claro. na idade dela, o que ela aproveite de conhecimento, o que eu não consegui aproveitar. É as oportunidades que ela É tem, que isso você aí. não teve. É isso aí. É isso. Cara, e hoje, assim, tu se sente feliz, realizada com o teu trabalho? Demais, Thiago. Muito. Brilha os olhos, 3 horas da manhã, Muito, meu Deus, que muito, felicidade. muito. Não, de verdade, assim, eu sou muito feliz. Eu acho que, assim, toda a minha trajetória e eu não me refiro só ao profissional, porque se eu tivesse um profissional bacana, bem-sucedida, e o meu casamento um fracasso e a minha filha um fracasso, esquece, esquece. Eu sou feliz como mulher, eu sou feliz como esposa do Bruno. Bruno é um marido incrível que me apoia, que tá do meu lado, um cara valente, que tem Pela segunda visão. vez ele era pra ter vindo, Era pra ter pelo amor vindo. de Poxa Deus. vida, eu vou trazer ele, vai Eu comer vou esse marcar bolo um com a só com gente. ele agora. Marca, marca de Vou verdade. marcar. E aí eu tenho uma família que me apoia, eu tenho uma família espiritual, eu tenho Ótimo. mentores, eu tenho pessoas que estão do meu lado me corrigindo, me amparando, me direcionando. Eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho amigos e eu empreendo. Legal. E eu empreendo. Quando tu era pequeno, tu se via desse jeito ou tu só queria se formar? Eu sempre tive essa personalidade. Fora da curva. Sempre foi claro onde eu ia chegar. É, a gente leva nome de doido, né, quando a gente começa a ir pra É, fora da curva e, cara, tu tá indo no é, caminho errado. é. Cara, e não é assim, não é assim. Cara, parabéns demais, cara.
pelos teus projetos ali. Eu gostei muito e é uma pessoa magnífica que você é. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, eh, pra aquela mulher, né, que pensa em empreender, né, não tem coragem. Teu começo foi difícil, né, e eu vejo que tem 2 dificuldades. Pra mim, em alguns setores, quando é mulher, é mais difícil começar, né. E hoje tu conseguiu chegar, cara, onde tu chegou. Que conselho tu daria pra essa mulher? Tiago, o primeiro conselho de todos, assim, eu gosto muito de pensar na vida como ela é, como eu coloquei pra ti. Empreender é muito legal, eu amo fazer isso e se eu perdesse tudo hoje, eu começaria tudo do zero novamente. E seria até mais fácil com o seu caminho já. Mas quando eu olho pra uma mulher, ou até mesmo um homem que seja, quero empreender. Tá, beleza. Agora tu tá bem contigo? Tu sabe qual é o teu propósito? Tu tá bem? Ah, Legal. coisa chata de propósito? Não é coisa chata. Não é, porque às vezes tu quer fazer algo com motivação errada, tu quer começar algo com viés errado. Para mim sempre foi muito claro, eu sou a Gislane, filha do Gilson, da Eliane, que fui treinada por pais valentes, que fui treinada em uma casa espiritual valente, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei aonde eu vou influenciar e todas as vezes que eu me perdi do caminho, eu voltei pro local de onde eu saí. E era mais fácil, opa, recomeçar, ou então continuar. Então o meu conselho central, empreender é legal, empreender é sensacional, eu faria isso todos os dias novamente, mas partindo do ponto que isso não é o ápice da tua vida. O ápice, na minha percepção de sucesso, de crescimento, é você estar bem, você construir a sua família, você poder ir para um local de paz, de amor, de segurança. Isso aqui tá bacana, isso aqui tá legal, tua família tá bem, tá? Voa! Se joga, vai com coragem ou vai com medo mesmo. Às vezes, Thiago, a gente não tem nada, Tem nada. não tem nem dinheiro, Isso mesmo. mas tem uma visão, mas tem um sonho, mas tem um amigo, tem um amigo. Esse meu sócio hoje foi alguém que nos apoiou muito, foi na porta dele que eu bati quando estava dando tudo errado. Ele pegou um piloto, colocou lá na mesa: corta isso, corta teu salário, corta não sei o quê, segura firme bem aqui, vai pra ali que vai dar certo". E Legal. foi isso que aconteceu, Deus tá dando certo. Parabéns, cara. Cara, fico mais uma vez feliz de ter você aqui, tá. Espero voltar em breve aí, com mais Com notícias boas. certeza. Projetos novos, teve aqui coisa que a gente não pôde falar, Tem coisa boa. coisa que não pode falar, mas as portas pra você tá sempre aberta. Eu quero conversar com teu marido, vamos marcar um episódio Legal. também. Ele é bem melhor do que eu, inclusive. Olha aí, ó, fazendo merchandising direto teu, viu. Olha lá, quando chegar É aqui. sensacional, meu marido. Cara, brigadão por ter Obrigada, participado. Thiago, obrigada. Pra vocês que ficaram conosco até aqui, tá, agradeço demais ali de coração. Segue lá nossas redes sociais, Ceará Meu Negócio, no YouTube, no LinkedIn, lá no Instagram, tá. E fico muito feliz por você ter acompanhado todas essas histórias aí. E se quiser participar também, vai ter lá no nosso site, cearamenegócio.com.br, ou então manda pra gente lá no direct, que a gente vai ter, eu vou ter prazer de estar sentado aqui com você e você compartilhar ali toda a sua história, beleza? Fiquei com Deus, forte abraço, até mais, tchau, tchau.